Meu pai deu 3.000. Resolve esse problema. Minha mãe fugiu grávida. 38 anos depois, ele perdeu tudo. Pediu emprego na minha empresa. Não sabia que era minha. Foi na entrevista pessoalmente. Quando viu meu nome na porta, as suas pernas bambearam. Mas o cargo que eu ofereci fez ele tremer. A rejeição deixa cicatrizes profundas, marcas invisíveis que carregamos por toda a vida. Nascer e crescer sabendo que seu próprio pai não quis sua existência é uma dor que poucos compreendem. Essa é a minha história. Uma história de abandono, de luta e finalmente de justiça. O destino tem caminhos misteriosos e, às vezes, ele faz questão de corrigir as injustiças do passado da maneira mais inesperada. Foi o que aconteceu comigo. Por quase 4 décadas vivi com a sombra do abandono me seguindo. Agora, o homem que um dia me rejeitou estava de joelhos diante de mim, sem saber quem eu era. A vida realmente cobra seus débitos, cedo ou tarde. Meu nome é Ricardo Mendes. Tenho 38 anos e sou dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Hoje administro um império avaliado em mais de 500 milhões, com filiais em 3 países. Tenho uma bela casa em Alphaville, carros de luxo e tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas nem sempre foi assim. Minha história começa em uma pequena cidade do interior de São Paulo há quase 4 décadas. Minha mãe, Clarice, tinha apenas 19 anos quando conheceu meu pai, Eduardo, filho de uma família tradicional da região. Ele tinha 27 anos e trabalhava nos negócios da família, uma grande empresa do setor têxtil. O romance foi rápido e intenso. Ela, ingênua e apaixonada, acreditou nas promessas dele. Quando descobriu que estava grávida, achou que seria o início de uma família. Mal sabia ela que seria o fim de tudo. Cresci ouvindo versões suavizadas dessa história. Minha mãe sempre tentou me proteger da verdade completa. Ela dizia que meu pai tinha ido embora, que não estava pronto para ser pai. Foi só aos 18 anos que ela finalmente me contou a verdade completa, a verdade cruel que ela carregou sozinha por tantos anos. Naquele dia, sentados na pequena cozinha do apartamento que dividíamos, ela chorou como nunca tinha visto antes. Lágrimas de quase 2 décadas guardadas. Quando contou a Eduardo sobre a gravidez, a reação dele foi de pânico e depois de frieza. Ele a levou para um café afastado da cidade. Ali, longe dos olhares conhecidos, abriu a carteira e colocou 3.000 dezeira sobre a mesa. Suas exatas palavras foram: resolve esse problema. Não quero saber de filho. Minha família nunca aceitaria. Minha mãe, com a dignidade que sempre a caracterizou, levantou-se da mesa, deixando o dinheiro intocado. Mas Eduardo a seguiu até o estacionamento, enfiou os 3.000 reais na bolsa dela e disse: você tem uma semana para resolver isso, depois não me procure mais. Ela voltou para casa arrasada, sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, quando foi procurá-lo para tentar conversar novamente, descobriu que ele havia contado uma versão distorcida para a família dele. Disse que ela era uma aproveitadora que estava inventando uma gravidez para extorquí-lo. A família poderosa dele fechou as portas para ela. Algumas amigas até sugeriram que ela fizesse o que ele queria, que resolvesse o problema. Mas minha mãe, mesmo jovem e assustada, decidiu que me daria uma chance de viver. Ela pegou os 3.000, juntou o pouco que tinha economizado trabalhando como secretária e fugiu para São Paulo. Estava sozinha, grávida, em uma cidade gigante sem conhecer ninguém. Alugou um quarto minúsculo em uma pensão no bairro da Lapa e conseguiu um emprego de atendente em uma lanchonete. Trabalhava em pé por horas, mesmo com a barriga crescendo. À noite fazia trabalhos de digitação para complementar a renda. Enquanto isso, meu pai seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Como descobri anos depois, ele até se casou com a filha de um sócio do pai dele, apenas 6 meses depois de abandonar minha mãe. Nasci em uma manhã chuvosa de julho. Minha mãe conta que estava sozinha quando as contrações começaram. A dona da pensão a ajudou a chegar até o hospital público. Foram 14 horas de trabalho de parto, sem ninguém para segurar sua mão. Quando finalmente me colocaram em seus braços, ela jurou que faria tudo para me dar uma vida digna, mesmo que tivesse que trabalhar em 3 empregos. E foi exatamente o que ela fez. Cresci vendo minha mãe sair de casa às 5 da manhã e voltar quase à meia-noite. Ela trabalhava como faxineira durante o dia, atendente de telemarketing no início da noite e ainda fazia trabalhos de costura nas madrugadas e fins de semana. Mesmo assim, nunca a vi reclamar. Nos raros momentos em que estávamos juntos, ela sempre tinha um sorriso no rosto e energia para me contar histórias ou ajudar com a lição de casa.
Nossa vida era difícil, mas cheia de pequenas alegrias. Morávamos em um apartamento minúsculo na periferia, dividindo o único quarto. A cozinha era tão pequena que mal cabia a mesa, mas aquele lugar, mesmo simples, era repleto de amor. Minha mãe fazia milagres com o pouco que tínhamos. As paredes eram decoradas com meus desenhos da escola, e ela guardava cada bilhetinho que eu escrevia como se fosse enquanto outras crianças tinham brinquedos caros, eu tinha a imaginação e o carinho da minha mãe. Ela sempre me dizia: filho, nós não temos muito dinheiro, mas temos algo que ninguém pode comprar, temos um ao outro. Mas mesmo com todo esse amor, a ausência de um pai era uma ferida aberta. Na escola, nos dias dos pais, eu era sempre um menino sozinho, inventando desculpas. Meu pai está viajando a trabalho, eu dizia aos colegas, enquanto via os outros pais abraçando seus filhos, jogando bola, participando das apresentações. Em casa, eu perguntava sobre meu pai e minha mãe desconversava, dizendo que ele morava longe, que um dia eu o conheceria. Ela nunca falou mal dele na minha frente, preferiu me proteger da verdade cruel. Na minha cabeça infantil, criei a imagem de um pai herói que um dia voltaria para nós. Na adolescência, as coisas ficaram mais difíceis. Os hormônios, a busca por identidade, a raiva crescente pela ausência paterna. Comecei a me rebelar na escola, a questionar minha mãe, a exigir respostas sobre meu pai. Foi um período doloroso para nós dois. Lembro de uma noite, eu tinha 14 anos, quando voltei para casa depois de ter sido provocado por um colega que disse que eu nem pai tinha. Estava com o lábio cortado e um olho roxo. Minha mãe ficou desesperada, mas em vez de me castigar, sentou-se ao meu lado e segurou minhas mãos. Filho, sei que é difícil, sei que você sente falta de um pai, mas quero que entenda uma coisa. Às vezes, as pessoas que deveriam nos amar nos machucam. Não porque merecemos, mas porque elas não sabem amar direito. Seu pai não está aqui não porque você não vale a pena, mas porque ele não soube enxergar o tesouro que você é. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Naquela noite, chorei nos braços dela até adormecer, como não fazia desde criança. A partir dali, algo mudou em mim. Canalizei minha raiva para os estudos. Se meu pai não me quis, eu mostraria meu valor ao mundo. Comecei a estudar obsessivamente. Acordava às 5 da manhã para ler antes da escola. Ficava na biblioteca pública até o fechamento. Fazia todos os cursos gratuitos que encontrava. Minha mãe, vendo minha dedicação, fez o impossível para me ajudar. Lembro dela vendendo a única joia que tinha, um anel que havia herdado da avó, para comprar um computador usado para que eu pudesse estudar programação em casa. Aos 16 anos, consegui meu primeiro emprego como auxiliar de informática em uma pequena empresa do bairro. O salário era mínimo, mas pela primeira vez pude ajudar minha mãe com as contas. Ela chorou quando entreguei meu primeiro salário a ela, mas recusou-se a aceitar tudo. Guarde metade, ela disse. Comece a construir seu futuro. Com esse dinheiro guardado, comecei a investir em cursos mais avançados de programação. À noite, depois do trabalho e dos estudos, desenvolvia pequenos softwares, aprendendo por tentativa e erro. Foi nessa época que ouvi pela primeira vez o nome do meu pai sendo mencionado diretamente. Estávamos jantando, um raro momento em que conseguíamos estar juntos, quando o noticiário local mostrou a inauguração de uma nova fábrica da Têxtil Santos, a empresa da família do meu pai. Lá estava ele, Eduardo Santos, cortando a fita, cercado por políticos locais e sua família perfeita, a esposa loira e 2 filhos adolescentes, um menino e uma menina, todos sorridentes. Olhei para minha mãe e vi o impacto que aquela imagem teve nela. Ela derrubou o garfo e ficou pálida. Ele, não é? Meu pai? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela apenas assentiu sem conseguir falar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, imaginando como seria a vida daqueles 2 adolescentes que tinham tudo o que eu nunca tive. Um pai presente, uma casa grande, oportunidades, estabilidade. A inveja e a raiva se misturavam em meu peito, formando um nó que parecia impossível de desfazer. Você já se sentiu rejeitado por quem mais deveria te amar? Ver seu próprio pai te tratar como um erro é uma dor que não cicatriza. Se você também carrega uma marca de rejeição, comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor.
Aos 18 anos, prestei vestibular para as melhores universidades do país. Mesmo sem curso preparatório, apenas com meus estudos solitários na biblioteca pública, consegui uma vaga para engenharia da computação na USP. Foi um dos dias mais felizes da minha vida e da vida da minha mãe. Ela organizou uma pequena comemoração, convidando os poucos amigos que tínhamos. Naquela noite, depois que todos foram embora, ela finalmente me contou toda a verdade sobre meu pai. O dinheiro para resolver o problema, a fuga para São Paulo, as dificuldades que enfrentou sozinha. A cada palavra eu sentia uma mistura de dor e admiração crescendo dentro de mim. Dor pelo abandono, admiração pela força daquela mulher incrível que me criou. Por que está me contando isso agora? Perguntei quando ela terminou. Ela segurou minhas mãos e disse: porque agora você é um homem e merece saber a verdade, mas também porque quero que entenda que mesmo nas piores situações, podemos escolher como reagir. Eu poderia ter ficado amarga, poderia ter te ensinado a odiar seu pai, escolhi ensinar você a amar e a lutar pelos seus sonhos. Agora você também tem uma escolha a fazer. Naquela noite, prometi a mim mesmo que um dia, de alguma forma, faria meu pai se arrepender de ter nos abandonado. A faculdade foi um período de transformação. Pela primeira vez, estava em um ambiente onde o que importava era minha inteligência, não minha origem ou meu sobrenome. Destacava-me nas aulas, consegui uma bolsa de iniciação científica e no segundo ano já dava monitoria para os calouros. Mas a vida continuava difícil, dividia meu tempo entre os estudos, um estágio mal remunerado e pequenos trabalhos de desenvolvimento de software que fazia como freelancer. Minha mãe continuava trabalhando demais e eu sonhava com o dia em que poderia dar a ela o conforto que merecia. No terceiro ano da faculdade, desenvolvi um algoritmo inovador como parte de um projeto de pesquisa. Era um sistema de otimização de processos industriais que poderia reduzir significativamente os custos de produção em fábricas. Meu orientador, impressionado, incentivou-me a patenteá-lo. Sem dinheiro para os custos do processo de patente, recorri a um programa de apoio a jovens inventores. Consegui o financiamento necessário e aos 21 anos tinha minha primeira patente registrada. Foi quando minha vida começou a mudar. Uma empresa multinacional de tecnologia se interessou pelo meu algoritmo e ofereceu 200 mil reais pela licença de uso. Era mais dinheiro do que eu jamais havia visto na vida. Lembro do dia em que o contrato foi assinado. Saí do escritório do advogado que me ajudou no processo em estado de choque. Peguei um táxi, algo que raramente fazia por ser caro demais, e fui direto para o pequeno salão de beleza onde minha mãe trabalhava como manicure há quase 2 anos. Desde que a empresa de telemarketing onde ela trabalhava havia fechado. Ela estava atendendo uma cliente quando entrei, fiz sinal para que terminasse o serviço e esperei pacientemente tentando conter a emoção. Quando a cliente saiu, tranquei a porta do salão, fechei as cortinas e mostrei a ela uma cópia do contrato e o cheque. Minha mãe olhou incrédula para aqueles papéis, sem entender direito o que significavam. Quando expliquei que aquele dinheiro era nosso, que sua luta de 2 décadas finalmente havia dado frutos, ela desabou em meus braços, chorando como uma criança. Naquela noite, conversamos até o amanhecer. Planejamos o que faríamos com o dinheiro. A primeira coisa era óbvia: comprar um apartamento decente, onde minha mãe teria seu próprio quarto, um lugar espaçoso e confortável após tantos anos vivendo em espaços apertados. Também decidimos que ela não precisaria mais trabalhar em 3 empregos. Um seria suficiente, e apenas se ela quisesse. Vou sentir falta dos meus clientes, ela disse, referindo-se ao salão. Sugeri que ela poderia abrir seu próprio espaço, ser sua própria chefe, trabalhar apenas com hora marcada e no seu próprio ritmo. Seus olhos brilharam com essa possibilidade. Quanto a mim, decidi que não usaria o dinheiro para luxos pessoais. Investiria na minha própria empresa de tecnologia. Tinha apenas 21 anos, ainda estava na faculdade, mas já enxergava claramente o caminho que queria seguir. Usaria metade do valor da patente como capital inicial, e o restante seria investido em imóveis que gerariam renda passiva para nós. Era um plano ambicioso, mas eu estava determinado a transformar aquela oportunidade em algo muito maior. Nos meses seguintes, enquanto terminava a faculdade, comecei a montar minha empresa. Aluguei uma pequena sala comercial no bairro do Itaim, comprei equipamentos básicos e contratei 2 colegas da faculdade que sempre admirei pelo talento. Decidimos focar em soluções de automação industrial, aproveitando a expertise do meu algoritmo patenteado. O início
foi difícil, como todo começo de negócio. Passávamos noites em claro desenvolvendo protótipos, enfrentávamos a desconfiança de potenciais clientes por sermos tão jovens, lutávamos com a burocracia e a falta de experiência administrativa. Nossa primeira grande oportunidade veio 6 meses depois, quando conseguimos uma reunião com o diretor de operações de uma indústria farmacêutica de médio porte. Ele estava cético no início, mas quando demonstramos como nosso sistema poderia reduzir em 22% os custos operacionais da fábrica, seus olhos se arregalaram. Saímos dali com nosso primeiro contrato significativo, 350 mil US$ para implementar o sistema em toda a planta industrial. Aquele contrato não apenas salvou nossa empresa nascente, mas também nos abriu portas para outros clientes do mesmo setor. Em 2 anos já tínhamos 15 funcionários e uma carteira de clientes respeitável. Nossa empresa, que batizei de RCM Tech, minhas iniciais mais tecnologia, começava a ser reconhecida no mercado como inovadora e eficiente. Mudamos para um escritório maior no mesmo bairro, investimos em equipamentos de ponta e começamos a participar de feiras e congressos do setor. Foi em uma dessas feiras, quando eu tinha 24 anos, que recebi uma proposta que mudaria o rumo da empresa. Um conglomerado internacional queria que desenvolvêssemos um sistema completo de automação para suas 12 fábricas na América Latina. O contrato seria de 8 milhões, valor que na época parecia quase irreal para mim. Para conseguir executar um projeto desse porte, precisávamos expandir rapidamente. Contratei mais engenheiros, aluguei um andar inteiro em um prédio comercial de alto padrão e investi pesado em pesquisa e desenvolvimento. O risco era enorme, mas a confiança no meu time e na nossa tecnologia era maior. Trabalhamos quase sem dormir por meses, refinando cada detalhe do sistema. Quando finalmente entregamos o projeto 6 meses depois, não apenas cumprimos todas as especificações, mas superamos as expectativas do cliente em eficiência e redução de custos. O sucesso foi tão grande que eles imediatamente nos contrataram para implementar o mesmo sistema em suas unidades na Europa e Ásia, triplicando o valor do contrato inicial. Aos 26 anos, eu comandava uma empresa avaliada em 50 milhões de dólares com mais de 100 funcionários e escritórios em São Paulo e Santiago do Chile. Minha mãe, que inicialmente havia aberto seu pequeno salão de beleza, agora administrava uma rede de 5 espaços de beleza em bairros nobres da cidade. Morávamos em uma cobertura duplex nos jardins, tínhamos motoristas e viajávamos de primeira classe. A transformação em nossas vidas havia sido completa. Do pequeno apartamento na periferia ao luxo e conforto em apenas alguns anos. Mas, apesar de todo o sucesso material, havia algo que continuava me incomodando. Uma ferida que o dinheiro não conseguia curar. O abandono do meu pai. Várias vezes pensei em procurá-lo, em aparecer na porta da empresa dele como um empresário bem-sucedido que me tornei. Imaginava a cena, eu, de terno impecável, descendo de uma Mercedes, entrando na sede da Têxtil Santos e me apresentando como o filho que ele rejeitou. Fantasiava com a expressão de choque no rosto dele, o arrependimento tardio, talvez até um pedido de desculpas, mas sempre desistia da ideia. Em parte por orgulho, em parte por medo de que o encontro reabriria feridas já parcialmente cicatrizadas. Minha mãe, quando tocávamos no assunto, sempre dizia: "Filho, o sucesso é a melhor vingança. Viva sua vida plenamente, seja feliz, e isso será suficiente." E foi o que tentei fazer. Mergulhei no trabalho, expandindo a empresa para novos mercados e setores. Aos 30 anos, quando a maioria dos meus ex-colegas de faculdade ainda estava construindo carreira em empresas de terceiros, eu já era CEO de um grupo empresarial que incluía a RCM Tech, uma empresa de venture capital focada em startups de tecnologia, e uma construtora especializada em prédios inteligentes. Meu patrimônio pessoal ultrapassava os 100 milhões e meu rosto começava a aparecer em revistas de negócios e economia. O gênio da tecnologia industrial. O self-made man da nova geração eram alguns dos títulos que me davam. Em meio a todo esse sucesso profissional, minha vida pessoal era mais reservada. Tive alguns relacionamentos, mas nenhum realmente sério. Talvez por medo de abandono, talvez por estar tão focado no trabalho, nunca consegui me comprometer totalmente com alguém. Minha mãe frequentemente me provocava sobre isso, dizendo que eu deveria dar netos a ela antes que ficasse muito velha para aproveitá-los. Mas para mim, minha verdadeira família sempre foi ela, a pessoa que nunca desistiu de mim, que sacrificou tudo para me dar uma chance na vida.
Quando completei 35 anos, decidi que era hora de dar um passo maior. A RCM Tech já dominava o mercado nacional e tinha forte presença na América Latina. Era hora de conquistar o mundo. Abri um escritório em São Francisco, no coração do Vale do Silício, e outro em Berlim, porta de entrada para o mercado europeu. O grupo empresarial foi rebatizado como Mendes Global e começamos o processo para abrir capital na bolsa. Os analistas de mercado previam uma das maiores IPOs do setor de tecnologia nos últimos anos. Os números eram impressionantes. Faturamento anual de 1,2 bilhão, 2.500 funcionários em 3 continentes, clientes em mais de 30 países. Em meio aos preparativos para a abertura de capital, recebi uma notícia surpreendente através de um velho amigo de faculdade que agora trabalhava no mercado financeiro. A Têxtil Santos, a empresa da família do meu pai, estava à beira da falência. Aparentemente, após anos de má gestão e decisões equivocadas, a tradicional empresa têxtil acumulava dívidas astronômicas e já havia fechado 2 de suas 3 fábricas. As ações da empresa, que era listada na bolsa, haviam despencado 90% em 2 anos. Eduardo Santos, meu pai, que assumira a presidência após a morte do meu avô há uma década, estava sendo pressionado pelos acionistas e credores a renunciar. Confesso que minha primeira reação foi de satisfação, uma espécie de justiça poética estava sendo feita. Enquanto eu prosperava, o homem que me rejeitou estava vendo seu império ruir, mas surpreendentemente não sentiu o prazer que imaginei que sentiria com a desgraça dele. Em vez disso, senti uma estranha sensação de vazio, como se aquela notícia, em vez de trazer a satisfação da vingança, apenas relembrasse a ausência que sempre marcou minha vida. Naquela noite, contei à minha mãe sobre a situação da Têxtil Santos. Esperava ver nela algum sinal de satisfação também, mas sua reação me surpreendeu. Não desejo mal a ninguém, Ricardo, ela disse com serenidade. Nem mesmo a ele. O que ele fez conosco foi terrível, mas veja onde estamos hoje. Talvez se ele tivesse ficado, você não teria desenvolvido essa força, essa determinação que o levou tão longe. Cada escolha que fazemos tem consequências, e ele está colhendo as dele agora. A sabedoria dela sempre me impressionava. Mesmo após tudo o que sofreu, não havia espaço para ódio ou rancor em seu coração. Nas semanas seguintes, continuei acompanhando discretamente as notícias sobre a Têxtil Santos. A situação piorava a cada dia. A empresa estava prestes a entrar com pedido de recuperação judicial e já se falava em demissões em massa. Eduardo Santos havia renunciado à presidência, substituído por um gestor profissional contratado pelos credores para tentar salvar o que restava da empresa. Segundo as notícias, ele havia perdido não apenas o controle da empresa, mas também grande parte de sua fortuna pessoal, já que havia dado ações como garantia de empréstimos que não conseguiu honrar. Foi nesse contexto que, 3 anos atrás, recebi um e-mail do departamento de RH da Mendes Global que mudaria tudo. Entre os candidatos para uma vaga de gerente regional de vendas na filial de São Paulo, estava um nome que fez meu coração acelerar: Eduardo Santos, 65 anos, ex-presidente da Têxtil Santos. Por um momento, pensei que fosse algum tipo de coincidência, outro homem com o mesmo nome. Mas ao verificar o currículo anexado, não havia dúvida. Era ele, meu pai biológico, candidatando-se para um cargo médio na empresa do filho que rejeitou sem fazer ideia de quem era o dono. Fiquei paralisado diante do computador, relendo aquele currículo como se buscasse nele alguma explicação para o destino nos colocar novamente frente a frente depois de 38 anos. O documento mostrava a trajetória de um executivo que havia tido tudo: formação nas melhores escolas, MBA no exterior, presidente de uma empresa tradicional por mais de uma década, e agora, após a derrocada, buscava uma posição muito abaixo do seu histórico profissional, provavelmente desesperado por um emprego. No campo pretensão salarial, um valor que representava menos de 5% do que ele ganhava em seus tempos de glória. Meu primeiro impulso foi instruir o RH a descartar aquela candidatura imediatamente, porque eu daria uma oportunidade ao homem que não me deu nem mesmo o direito de nascer, mas algo me impediu, uma curiosidade, talvez, ou o desejo de finalmente encarar aquele fantasma que me assombrou por toda a vida. Liguei para a diretora de RH e pedi que marcasse uma entrevista com ele, sem revelar minha identidade ou relação. Quero conduzi-la pessoalmente, disse para surpresa dela, já que normalmente eu não participava de processos seletivos para cargos daquele nível.
A entrevista foi marcada para uma semana depois, às 10 horas da manhã, na sede da empresa em São Paulo. Passei os dias seguintes em um turbilhão de emoções. Às vezes imaginava me confrontando-o imediatamente, jogando na cara dele todo o abandono, todo o sofrimento que causou. Outras vezes pensava em ser frio e profissional, fazendo perguntas técnicas difíceis e o desqualificando por incompetência. Havia momentos em que até considerava dar a ele o emprego, apenas para tê-lo sob meu poder, dependente de mim, invertendo completamente nossa relação original. Contei à minha mãe sobre a situação, ela ficou visivelmente abalada. Eram décadas sem ver ou falar do homem que a abandonou grávida com apenas 3.000 reais para resolver o problema. Mas, como sempre, ela manteve a serenidade. "O que você pretende fazer?" perguntou. Confessei que não sabia ao certo. "Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado", ela garantiu, apertando minha mão. Mas lembre-se, às vezes, a maior vitória não é humilhar o inimigo, mas mostrar a ele que você se tornou uma pessoa melhor do que ele jamais foi. Finalmente, o dia da entrevista chegou. Pedi ao RH que o fizesse esperar na sala de reuniões do 30º andar, aquela com paredes de vidro e vista panorâmica da cidade, a mesma sala onde recebíamos nossos maiores clientes e parceiros estratégicos. Queria que ele estivesse impressionado com o poder e a magnitude da empresa antes mesmo de me conhecer. Pedi também que não informassem meu nome completo, apenas que ele seria entrevistado pelo CEO. Cheguei ao prédio mais cedo naquele dia e fiquei em meu escritório tentando me acalmar. Às 9h55, minha secretária me avisou: "Senhor Eduardo Santos já está na sala de reuniões, aguardando o senhor." Respirei fundo, ajeitei a gravata, peguei o iPad com suas informações e caminhei lentamente até lá, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Quando abri a porta da sala, lá estava ele, de costas para mim, olhando pela janela a cidade que se estendia aos seus pés. Ele se virou ao ouvir a porta. Era um homem de 65 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado por rugas de expressão e agora provavelmente também por preocupações. Vestia um terno que já havia conhecido dias melhores e sua postura, que nas fotos de revista parecia altiva, agora estava ligeiramente curvada. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez em 38 anos. A última vez que ele tinha me visto, eu era apenas um feto no ventre da minha mãe, um problema que ele quis resolver com 3.000 réis. "Bom dia, Sr. Santos, obrigado por vir", disse em tom neutro, estendendo a mão. Ele apertou minha mão com firmeza, esboçando um sorriso cordial. "Obrigado pela oportunidade, senhor." Ele deixou a frase no ar, claramente esperando que eu me apresentasse, né? "Mendes, Ricardo Mendes", respondi, observando atentamente sua expressão. Não houve nenhuma reação ao meu sobrenome. Claro, por que haveria? Ele nunca soube o que minha mãe decidiu fazer depois que fugiu. Nunca soube que eu nasci, que sobrevivi, que carreguei o sobrenome dela. Indiquei para que ele se sentasse e tomei meu lugar na cabeceira da mesa, abri seu currículo no iPad e comecei a entrevista de maneira convencional. Perguntei sobre sua experiência, suas competências, os desafios que enfrentou como presidente da Têxtil Santos. Ele respondeu com a segurança de um executivo experiente, mas pude notar o desconforto em sua voz ao falar sobre os últimos anos na presidência da empresa. "Enfrentamos uma tempestade perfeita", explicou. "A concorrência chinesa, a falta de investimento em tecnologia, decisões anteriores que se provaram equivocadas." Percebi que ele tentava sutilmente transferir a culpa pelo fracasso para fatores externos ou gestões anteriores, nunca assumindo completamente a responsabilidade. Era um comportamento que eu conhecia bem do mundo corporativo, a incapacidade de alguns líderes de reconhecerem seus erros. Continuei a entrevista por mais de 1 hora, fazendo perguntas cada vez mais técnicas e específicas sobre o setor têxtil, sobre gestão de crise, sobre novas tecnologias. Queria ver até onde ia seu conhecimento, sua humildade, sua capacidade de adaptação. Em alguns momentos ele se saía bem, em outros era evidente sua defasagem em relação às práticas modernas de gestão e tecnologia. Mas o que mais me chamava a atenção era como, mesmo na situação vulnerável em que se encontrava, ele mantinha certo ar de superioridade, como se estar ali, candidatando-se àquela vaga, fosse uma concessão temporária que fazia, até que o destino o devolvesse ao topo. Após as questões técnicas, comecei a fazer perguntas mais pessoais. "O senhor tem filhos de Sr. Santos?" perguntei, mantendo um tom casual, mas sentindo meu coração acelerar.
Sim, 2, ele respondeu prontamente. Meu filho, Gustavo, trabalha no mercado financeiro em Londres. Minha filha, Patrícia, é médica aqui em São Paulo. Ele sorriu com orgulho ao falar deles, um sorriso que nunca foi direcionado a mim. Não, só 2, insisti. Ele hesitou por um momento, quase imperceptível, mas eu notei. Sim, só 2, confirmou, sustentando meu olhar com firmeza. Primeira mentira flagrante na entrevista, pensei. E sua esposa? Continuei. Estamos separados há 5 anos, respondeu um pouco mais tenso. Consultei algumas anotações no iPad, como se estivesse verificando informações. Entendo que a situação financeira da sua família mudou consideravelmente nos últimos anos. Como o senhor lidou com isso emocionalmente? A pergunta era invasiva para uma entrevista de emprego convencional, mas eu queria ver como ele reagiria. Ele se ajeitou na cadeira, visivelmente desconfortável. Foram tempos difíceis, não vou negar. Perdi muito do que construí ao longo da vida, mas estou me adaptando à nova realidade. E seus filhos? Como reagiram à mudança de padrão de vida? Pressionei. Ele respirou fundo antes de responder. Foi um choque para eles também, claro. Cresceram tendo tudo. E de repente... Bem, as coisas mudaram. Gustavo já estava estabelecido em Londres, foi menos afetado. Patrícia, ela teve que se ajustar, vendeu o apartamento, mudou para um menor, mas estamos todos nos adaptando. Havia um tom de resignação em sua voz, mas também de quem não estava acostumado a prestar contas de sua vida pessoal, principalmente em uma entrevista de emprego. Decidi mudar de abordagem. Senhor Santos, em sua carreira, o senhor já teve que tomar decisões difíceis que afetaram diretamente a vida de outras pessoas? Ele pareceu mais confortável com essa questão. Claro, faz parte da função de um líder. Tive que fechar unidades deficitárias, demitir funcionários, decisões necessárias para a sobrevivência do negócio. E o senhor se arrepende de alguma dessas decisões? Perguntei, olhando-o diretamente nos olhos. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos antes de responder. Arrepender? Não diria arrepender. Talvez com a experiência que tenho hoje, pudesse ter gerenciado algumas situações de forma diferente, mais humana. Mas são aprendizados que levamos da vida. A resposta era ensaiada, genérica, protegida, não revelava nada de substancial sobre o homem por trás do executivo. Continuei a entrevista por mais alguns minutos, fazendo perguntas sobre suas expectativas para a vaga, sua disponibilidade, sua pretensão salarial. Ele respondia tudo com a precisão de quem estava desesperado por aquela oportunidade, mas tentando não demonstrar. Quando já havíamos conversado por quase 2 horas, decidi que era hora de encerrar. Bem, senhor Santos, agradeço por seu tempo hoje. Nosso departamento de RH entrará em contato nos próximos dias para informar sobre o resultado do processo seletivo. Levantei-me, estendendo a mão para um aperto final. Ele também se levantou e apertou minha mão. Obrigado pela oportunidade, Sr. Mendes. Espero que possamos trabalhar juntos. Sorri educadamente e o acompanhei até a porta da sala. Estava prestes a abri-la quando algo dentro de mim gritou que eu não podia deixá-lo ir assim, sem saber quem eu era, sem confrontar o passado. Só mais uma pergunta, Sr. Santos? Falei, minha mão ainda na maçaneta. Ele se virou, expectante. O senhor conheceu uma moça chamada Clarice na sua cidade natal há cerca de 39 anos atrás? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Seu rosto mudou instantaneamente, como se tivesse levado um soco no estômago. A cor fugiu de sua face, seus lábios se entreabriram sem emitir som. Por alguns segundos ficou ali, estático, processando aquela informação inesperada. Clarice? Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Eu não sei do que o senhor está falando. Segunda mentira flagrante. Sorri. Não um sorriso amigável, mas aquele tipo de sorriso que se dá quando se pega alguém em uma mentira óbvia. Tem certeza? Clarice Mendes. Ela estava grávida quando o senhor deu a ela 3.000 etálios para resolver o problema. Não se lembra? O impacto foi visível. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa para não cair. Seu rosto agora estava pálido como papel, e gotas de suor começaram a formar-se em sua testa. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo, os olhos arregalados de pânico. Nesse momento, senti uma estranha mistura de emoções. Satisfação ao ver seu desespero, mas também uma pontada inesperada de pena por aquele homem envelhecido e caído em desgraça. Sou Ricardo Mendes, repeti mantendo a calma.
filho de Clarice Mendes, o problema que o senhor quis resolver com 3.000 zéios há 38 anos. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas, definitivas. Vi seus olhos percorrerem meu rosto, talvez procurando traços seus, talvez tentando assimilar a magnitude daquela revelação. Suas pernas realmente bambearam, e por um momento achei que ele fosse desabar ali mesmo. Segurei-o pelo braço, guiando-o de volta à cadeira. Ele se sentou, ainda em estado de choque. Então, ela não... Ele começou sem conseguir completar a frase. Não, ela não resolveu o problema. Respondi, sentando-me novamente à sua frente. Ela fugiu para São Paulo, grávida e sozinha. Trabalhou em 3 empregos para me sustentar. Criou-me sem pai, sem ajuda, sem um centavo seu, além daqueles 3.000 hares que você deu para se livrar de mim. Eduardo abaixou a cabeça, olhando para as próprias mãos, que tremiam sobre a mesa. Eu era jovem, imaturo. Minha família jamais aceitaria. Ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Não estou aqui para ouvir suas justificativas, interrompi. Estou aqui porque, por alguma ironia do destino, o homem que tentou impedir meu nascimento agora está implorando por um emprego na empresa que construí. Ele ergueu os olhos agora marejados e me encarou. Você é o dono da Mendes Global? Perguntou como se ainda não tivesse processado completamente a situação. Sou o fundador e CEO, confirmei. A empresa que o senhor viu crescer nos últimos anos, ganhando o mercado que a Têxtil Santos foi perdendo, é minha. Construída do zero, sem herança, sem nome de família, sem os privilégios que o senhor teve. Um silêncio pesado se instalou na sala. Eduardo parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Suas mãos continuavam a tremer e ele as retirou da mesa, colocando-as sobre o colo, talvez tentando esconder sua fragilidade. Eu não sei o que dizer, ele finalmente falou, a voz baixa, quase inaudível. Não há nada que possa dizer agora, respondi. 38 anos depois, não há palavras que mudem o que aconteceu. Você me trouxe aqui para se vingar? Ele perguntou, um misto de medo e resignação em sua voz. A pergunta me fez refletir. Era vingança o que eu queria? Talvez em parte. Mas havia algo mais. Trouxe o senhor aqui porque quis ver com meus próprios olhos o homem que rejeitou minha existência. Quis que o senhor soubesse que, apesar de tudo o que fez, eu existo, sobrevivi, prosperei. Eduardo passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um pesadelo. Sua mãe, Clarice, ela está... viva e bem, respondi. É uma mulher incrível, forte, bem-sucedida. Tudo o que o senhor não quis conhecer. Ele assentiu lentamente, absorvendo cada palavra como um golpe. Ela me odeia, imagino. Surpreendentemente, não. Respondi com sinceridade. Ela seguiu em frente, construiu uma vida, nunca falou mal do senhor para mim. Ela é uma mulher melhor do que o senhor jamais mereceu. Nesse momento, algo mudou na expressão dele. As lágrimas que antes apenas ameaçavam cair, agora escorriam livremente por suas bochechas. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas pareciam de um arrependimento genuíno, profundo, daqueles que vêm quando finalmente enxergamos o mal que causamos. Eu fui um covarde, ele disse entre soluços. Um covarde egoísta. Pensei apenas em mim, na minha reputação, no que minha família diria. Nunca parei para pensar no que aconteceria com ela, com você. Observei-o chorando, um homem quebrado, não apenas pelas circunstâncias financeiras recentes, mas agora também pelo peso do passado que retornava para cobrar sua dívida. Por um instante senti o ímpeto de confortá-lo, de dizer que estava tudo bem, mas não estava. Nada apagaria as noites em que vi minha mãe chorar escondida, os dias dos pais em que eu era o único menino sozinho, os natais sem presentes, as dificuldades que enfrentamos enquanto ele vivia sua vida perfeita com sua família oficial. O que você vai fazer comigo? Ele perguntou finalmente, depois de alguns minutos tentando se recompor. Vai me humilhar? Contar para todos? Eu entenderia se fizesse isso. Olhei para ele, pensando no que realmente queria daquela situação. Naquele momento, a vingança já não parecia tão doce quanto imaginei que seria. Ver aquele homem destruído diante de mim não trazia a satisfação que pensei que traria. Não vou fazer nada disso, respondi. O que ganharia com isso? Já venci, Sr. Santos. Venci quando minha mãe decidiu me dar a chance de viver, apesar de tudo. Venci quando construí tudo isso sem a sua ajuda, sem o seu nome, sem o seu dinheiro. Ele assentiu, um gesto de aceitação da derrota mais completa de sua vida. Então, isso é um adeus?
Perguntou, preparando-se para levantar. Na verdade, falei, fazendo-o parar. Ainda não terminamos nossa entrevista. Ele me olhou, confuso. Como assim? O senhor veio aqui para uma vaga de gerente regional de vendas, não foi? Ainda estamos considerando sua candidatura. A confusão em seu rosto era evidente. Você ainda estaria disposto a me contratar? Depois de tudo? Levantei-me, ajeitando o paletó. Não disse que vou contratá-lo, disse que estamos considerando sua candidatura, como fazemos com todos que chegam a esta fase do processo. Caminhei até a janela, olhando a cidade lá embaixo. O senhor tem experiência no setor, conhece o mercado, tem contatos. Poderia ser um ativo para a empresa, independentemente da nossa história pessoal. Eduardo parecia não acreditar no que estava ouvindo. Ele também se levantou, ainda visivelmente abalado. Eu não entendo. Por quê? Por que você faria isso? Virei-me para encará-lo. Porque, ao contrário do que o senhor fez comigo, não vou tomar uma decisão baseada apenas em emoções ou conveniências pessoais. Tomarei uma decisão de negócios, avaliando se o senhor pode ou não agregar valor à minha empresa. Ele ficou ali, parado, tentando processar tudo aquilo. Provavelmente esperava ser expulso, humilhado, talvez até exposto publicamente. Nunca esperaria uma avaliação profissional fria e objetiva. E tem mais uma coisa, continuei. Se for contratado, não será por caridade ou por algum tipo de reconciliação tardia. Será porque acredito que pode fazer um bom trabalho. E será tratado como qualquer outro funcionário, com as mesmas expectativas, as mesmas cobranças, as mesmas consequências por falhas ou sucessos. Eu entendo, ele disse ainda atordoado. E sinceramente seria mais do que eu mereço. Voltei à mesa e peguei o iPad, indicando que a entrevista havia terminado. O departamento de RH entrará em contato nos próximos dias, como disse antes. Agora, se me der licença, tenho outros compromissos. Ele assentiu e caminhou até a porta, parando antes de sair. Ricardo começou usando meu primeiro nome pela primeira vez. Eu sinto muito. Sei que não significa nada agora, mas sinto muito por tudo. Mantive minha expressão neutra. Como disse, Sr. Santos, 38 anos depois, palavras significam muito pouco. Tenha um bom dia. Ele assentiu uma última vez e saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinho na sala de reuniões, sentindo uma mistura complexa de emoções. O alívio de finalmente ter confrontado o homem que por tanto tempo foi um fantasma em minha vida. A satisfação de ver o choque em seu rosto quando descobriu quem eu era. Um resquício de raiva pelo que ele fez, mas também, surpreendentemente, uma espécie de paz, como se um ciclo finalmente estivesse se fechando. Voltei ao meu escritório, cancelei os compromissos do resto do dia e liguei para minha mãe. Como foi? Ela perguntou assim que atendeu, a ansiedade evidente em sua voz. Foi intenso, respondi tentando organizar meus pensamentos. Ele chorou quando soube quem eu era. E você? Como se sentiu? Ela perguntou, sempre preocupada mais comigo do que com qualquer outra coisa. Não sei ao certo, admiti. Parte de mim queria vê-lo sofrer, outra parte... Não sei, mãe. É complicado. Você falou que eu estava bem? Ela perguntou, e pude notar um leve tremor em sua voz, como se aquela situação também a afetasse profundamente, apesar de sua aparente serenidade. Falei, confirmei. Disse que você seguiu em frente, que construiu uma vida incrível, que nunca falou mal dele para mim. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Obrigada, filho, ela finalmente disse, por dizer isso e por ser quem você é. Você é meu maior orgulho, sabia? Aquelas palavras me emocionaram, como sempre acontecia quando minha mãe expressava seu amor e orgulho. Você é minha heroína, mãe, respondi. Sempre foi, sempre será. Conversamos por mais alguns minutos e combinamos de jantar juntos naquela noite para falar mais sobre o encontro. Quando desliguei, olhei pela janela do meu escritório, observando a cidade que se estendia a meus pés. Pensei em como os caminhos da vida são imprevisíveis, em como aquele encontro que imaginei por anos havia sido tão diferente do que fantasiei. Naquela noite, durante o jantar com minha mãe, contei em detalhes tudo o que aconteceu na entrevista. Ela ouviu atentamente, seus olhos demonstrando uma mistura de emoções que eu raramente via. Quando terminei de relatar, incluindo minha decisão de ainda considerar a candidatura dele para a vaga, ela pegou minha mão sobre a mesa. Você é um homem melhor do que ele jamais foi, Ricardo. Mais forte, mais íntegro, mais humano. Estou orgulhosa da forma como lidou com isso. Você acha que fiz a coisa certa? Perguntei, ainda inseguro sobre minha decisão de não simplesmente rejeitá-lo na hora.
Ela sorriu, aquele sorriso sereno que sempre me acalmava desde criança. Não existe uma única coisa certa em situações como essa. Você seguiu seu coração e seus princípios. É o que importa. Ela fez uma pausa, tomando um gole de vinho. E sabe o que mais importa? Que você não permitiu que o ódio ou o ressentimento ditassem suas ações. Isso mostra sua grandeza, filho. Passamos o resto da noite falando sobre o passado, relembrando momentos da minha infância, os sacrifícios dela, nossas pequenas vitórias ao longo dos anos. Era como se aquele encontro com Eduardo tivesse aberto uma porta para revisitarmos nossa história, agora não mais com dor, mas com a serenidade de quem sobreviveu à tempestade e saiu mais forte do outro lado. Quando a deixei em casa, já tarde da noite, ela me abraçou com força e sussurrou: seja qual for sua decisão sobre ele, estarei ao seu lado, sempre. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho, tentando não pensar na decisão que precisava tomar sobre Eduardo. Havia outros candidatos para a vaga, alguns com qualificações técnicas superiores às dele, outros mais jovens e atualizados com as tendências do mercado. Do ponto de vista estritamente profissional, havia opções melhores, mas algo dentro de mim hesitava em simplesmente descartá-lo. Uma semana após a entrevista, chamei a diretora de RH ao meu escritório. Sobre a vaga de gerente regional de vendas. Comecei. Já tomei minha decisão. Ela assentiu, pronta para anotar minhas instruções. Quero oferecer a vaga ao senhor Eduardo Santos. Ela pareceu ligeiramente surpresa. Provavelmente havia outros candidatos que ela considerava mais adequados, mas apenas assentiu. Com certeza, senhor Mendes. Alguma condição especial para a da oferta? Pensei por um momento. Sim, quero que o salário oferecido seja 30% acima do que ele pediu. Agora ela estava realmente surpresa. Acima? Mas ele pediu bem menos do que normalmente pagamos para essa posição. Exato, respondi. Mas ele tem experiência e conhecimentos que podem ser valiosos. O salário deve refletir isso. Ela fez algumas anotações, ainda parecendo confusa com minha decisão, e quero que ele seja alocado para a filial de Campinas, não de São Paulo. Campinas? Ela perguntou, agora completamente perdida, e achei que a vaga fosse para São Paulo. Era, confirmei, mas decidi que precisamos fortalecer nossa presença em Campinas, e ele tem bons contatos na região. A verdade era que eu queria Eduardo longe da sede, longe do meu convívio diário. Não estava pronto para vê-lo todos os dias, para ter que fingir cordialidade em uma relação que estaria sempre marcada pelo passado. Mais uma coisa, acrescentei. Não quero que ninguém na empresa saiba sobre nossa conexão pessoal. Isso fica apenas entre nós. Ela assentiu, provavelmente imaginando que tipo de conexão pessoal seria aquela, mas profissional demais para perguntar. Entendido, senhor Mendes. Farei a oferta hoje mesmo. Depois que ela saiu, fiquei pensando se havia tomado a decisão certa. Não estava contratando Eduardo por caridade, disso tinha certeza. Seus conhecimentos do setor têxtil poderiam realmente ser úteis para a expansão da Mendes Global naquele mercado. Mas também não podia negar que havia algo mais nessa decisão, talvez uma necessidade de provar, principalmente para mim mesmo, que eu era capaz de superar o passado, de ser maior que o ressentimento que carreguei por tantos anos. 2 dias depois, a diretora de RH me procurou novamente. Sr. Santos aceitou a oferta, informou. Ficou extremamente grato pela oportunidade e pelo salário, que considerou muito generoso. Ele pode começar na próxima segunda-feira. Ótimo, respondi, mantendo um tom neutro. Certifique-se de que ele receba o treinamento adequado e seja apresentado à equipe de Campinas. Quero relatórios quinzenais sobre seu desempenho nos primeiros 3 meses. Nas semanas seguintes, recebi os relatórios prometidos. Eduardo estava se adaptando bem à função, demonstrando conhecimento do mercado e construindo bons relacionamentos com clientes potenciais. Seu histórico como ex-presidente da Têxtil Santos abria portas que normalmente seriam difíceis de acessar para a Mendes Global. Em 2 meses, ele já havia superado as metas iniciais de vendas para a região de Campinas. Passados 6 meses de sua contratação, recebi um e-mail dele. Era o primeiro contato direto desde a entrevista.
Prezado Sr. Mendes, começava formal. Gostaria de solicitar uma breve reunião para discutir algumas ideias sobre a expansão da empresa no setor têxtil. Acredito que minha experiência pode ser valiosa nesse sentido. Agradeço antecipadamente sua atenção. O e-mail era assinado simplesmente Eduardo Santos, gerente regional, Campinas, sem nenhuma menção à nossa relação pessoal. Fiquei um tempo olhando para aquela mensagem, incerto sobre como proceder. Parte de mim queria manter a distância, preservar a relação estritamente profissional que havíamos estabelecido, mas outra parte estava curiosa sobre quais seriam essas ideias e também sobre como seria encontrá-lo novamente agora que o choque inicial havia passado. Depois de algumas horas de reflexão, respondi: Senhor Santos, podemos marcar uma videoconferência na próxima quinta-feira, às 14h. Por favor, prepare uma apresentação concisa de suas ideias. Cordialmente, Ricardo Mendes, CEO. A videoconferência aconteceu conforme planejado. Eduardo apareceu na tela, vestindo um terno bem cortado, claramente novo, provavelmente comprado com o salário que agora recebia. Havia algo diferente nele, parecia mais disposto, mais energético do que no dia da entrevista. Boa tarde, Sr. Mendes, ele cumprimentou, formal como no e-mail. Agradeço por disponibilizar seu tempo. Boa tarde, Sr. Santos. Ouvi bons relatos sobre seu trabalho em Campinas. Respondi, mantendo o mesmo tom profissional. Ele sorriu, um sorriso contido, mas genuíno. Estou me esforçando para corresponder à confiança depositada em mim. Havia uma gratidão sincera em sua voz, mas também dignidade. Ele não estava se rastejando, nem demonstrando autocomiseração. Havia algo diferente nele, algo que não conseguia identificar exatamente o que era. Ele então compartilhou sua tela e começou a apresentação. Era um plano detalhado para que a Mendes Global expandisse sua atuação no setor têxtil, aproveitando a fragilidade de empresas tradicionais, incluindo a antiga empresa dele, para adquirir tecnologia, maquinário e principalmente talentos a preços vantajosos. A proposta era inteligente, bem fundamentada, com análises de mercado sólidas e projeções financeiras realistas. Era o tipo de apresentação que eu esperaria de um executivo de alto nível, não de um gerente regional de vendas. Sua proposta é interessante, comentei quando ele terminou. Vou analisá-la com mais calma e discutir com o conselho. Envie-me os detalhes para que possamos aprofundar o estudo. Ele assentiu, parecendo satisfeito. Obrigado pela oportunidade de apresentar essas ideias, Sr. Mendes. Estarei à disposição para esclarecer qualquer ponto ou expandir qualquer aspecto do projeto. Estávamos prestes a encerrar a reunião quando ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Mais alguma coisa, Sr. Santos? Perguntei, percebendo sua hesitação. Ele respirou fundo antes de falar. Na verdade, sim. Eu gostaria de, agradecer, não apenas pela oportunidade profissional, que por si só já seria mais do que mereço, mas agradecer por me dar uma chance de alguma forma, tentar reparar um pouco do mal que causei. Fiquei em silêncio, observando-o através da tela, surpreso com aquela mudança repentina de tom. Ele continuou. Sei que não há nada que eu possa fazer para apagar o passado, para compensar os anos de ausência e abandono, mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu pense no que fiz, sem que eu me arrependa profundamente da covardia que demonstrei. A forma como você lidou com tudo isso, a integridade que demonstrou, me faz ver o homem extraordinário que você se tornou, apesar de mim, não graças a mim. Suas palavras me pegaram desprevenido. Não estava preparado para aquela vulnerabilidade, para aquela honestidade crua. Por um momento, não soube como responder. Finalmente, escolhi ser direto. Agradeço suas palavras, Sr. Santos, mas, como disse antes, não estou interessado em arrependimentos tardios ou reconciliações emocionais. Nossa relação é estritamente profissional e é assim que deve permanecer. Ele assentiu, aceitando minha resposta. Compreendo e respeito sua posição. Apenas senti que precisava dizer isso. Obrigado por seu tempo, Sr. Mendes. A videoconferência terminou e fiquei ali, olhando para a tela escura, sentindo uma estranha inquietação. As palavras dele pareciam sinceras, não apenas uma tentativa de manipulação emocional, e havia algo em seus olhos, uma mistura de arrependimento, admiração e talvez um desejo genuíno de redenção. Mas eu ainda não estava pronto para perdoar, não estava pronto para deixar entrar em minha vida o homem que tentou impedir
impedir que eu nascesse. Nas semanas seguintes, analisei cuidadosamente a proposta de Eduardo. Era sólida, bem pensada e potencialmente muito lucrativa para as empresas. Discuti com o conselho de administração, com os diretores financeiro e de operações. Todos concordaram que valia a pena seguir adiante com o projeto. Autorizei a criação de uma força-tarefa dedicada a implementar o plano e designei Eduardo para liderar a equipe. Era uma promoção informal, um reconhecimento de suas habilidades e do valor de sua contribuição. O projeto avançou rapidamente e em 4 meses já estávamos adquirindo a primeira fábrica têxtil, uma empresa tradicional que havia entrado em recuperação judicial. As negociações foram conduzidas por Eduardo, que conseguiu condições extremamente favoráveis para a Mendes Global. O sucesso da aquisição repercutiu positivamente na bolsa, com as ações da empresa valorizando-se 15% no dia do anúncio oficial. Analistas de mercado elogiaram a estratégia ousada e visionária do grupo, sem saber que a ideia havia partido de um gerente regional recém-contratado. Com o sucesso da primeira fase do projeto, Eduardo ganhou mais visibilidade dentro da empresa. Executivos que antes nem sabiam de sua existência, agora o procuravam para discutir estratégias, pedir conselhos, incluí-lo em reuniões importantes. Sua reputação como profissional capaz e visionário crescia a cada dia. Começaram a surgir rumores de que ele seria promovido formalmente a um cargo de diretoria, rumores que eu nem confirmava, nem desmentida. 9 meses após sua contratação, Eduardo foi convidado para apresentar os resultados do projeto em uma reunião anual de acionistas em São Paulo. Era a primeira vez desde a entrevista que estaríamos fisicamente no mesmo ambiente. Durante o evento, mantive distância, observando-o de longe. Ele estava completamente transformado em relação ao homem abatido e desesperado que entrevistei. Agora exibia confiança, energia, propósito. Sua apresentação foi impecável, ele dominava os números, transmitia segurança ao falar sobre os próximos passos, respondia com precisão às perguntas mais técnicas dos acionistas. Ao final, foi aplaudido de pé, um reconhecimento raro naquele ambiente normalmente frio e calculista. Eu também aplaudi, discretamente, do fundo do salão. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e ele fez um pequeno aceno de cabeça, um gesto quase imperceptível de agradecimento. Após o evento, durante o coquetel, mantive-me ocupado conversando com acionistas e parceiros estratégicos. Deliberadamente evitava encontrar-me com Eduardo, circulando pelo salão sempre em direção oposta à dele, mas ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, nos encontramos inevitavelmente próximos ao bar. Sr. Mendes, ele cumprimentou, formal como sempre. Parabéns pela apresentação, Sr. Santos. Respondi mantendo o mesmo tom. Os resultados falam por si. Ele sorriu, um sorriso contido, quase tímido. Obrigado pela oportunidade. Este projeto, bem, ele significa muito para mim. Por um momento ficamos ali, um silêncio desconfortável pairando entre nós. 2 homens ligados pelo sangue, separados por décadas de ausência e ressentimento, agora conectados por negócios. A situação era surreal. Preciso ir, falei finalmente, quebrando o silêncio. Tenho um compromisso cedo amanhã. Ele assentiu, compreensivo. Claro, eu também já estava de saída. Hesitou por um momento, depois acrescentou. Sr. Mendes, Ricardo, há algo que gostaria de lhe perguntar, se me permitir. Encarei-o, a expressão neutra escondendo a inquietação interior. Prossiga, ele respirou fundo antes de falar. Sua mãe, Clarice, como ela está? Realmente bem? A pergunta me pegou desprevenido. Esperava algo relacionado à empresa, talvez a sua posição, ou mesmo alguma tentativa de aproximação pessoal comigo. Mas não aquilo, não aquela pergunta sobre minha mãe, carregada de algo que parecia ser preocupação genuína. Ela está ótima. Respondi ainda cauteloso. Administra uma rede de salões de beleza, tem uma vida confortável, amigos, saúde, é uma mulher realizada. Ele sorriu, um sorriso triste, nostálgico. Fico feliz em ouvir isso, ela merece toda a felicidade do mundo. Havia sinceridade em sua voz, uma emoção que não conseguia disfarçar. Por um instante tive um vislumbre do jovem que um dia ela amou, antes que o medo e a covardia o transformassem no homem que nos abandonou. Você acha que algum dia ela aceitaria me ver? Ele perguntou, hesitante, a voz quase um sussurro. Apenas para que eu possa pedir desculpas pessoalmente. Não espero perdão, apenas a chance de dizer o quanto me arrependo.
Aquela pergunta me atingiu como um soco no estômago. Nunca havia considerado a possibilidade de um encontro entre os dois, de reabrir aquela ferida na vida de minha mãe. A ideia me incomodava profundamente. Não sei, respondi com sinceridade. Isso não cabe a mim decidir, é algo que só ela pode responder. Eduardo assentiu, aceitando minha resposta. Compreendo. Apenas, se algum dia você achar apropriado, poderia perguntar a ela. Sem pressão, sem expectativas. Apenas perguntar. Olhei para ele por um longo momento, avaliando a sinceridade de seu pedido. Finalmente assenti. Posso perguntar, mas não prometo nada e respeito integralmente a decisão dela, seja qual for. Obrigado, ele disse aliviado. É mais do que mereço. Despedimos-nos formalmente como dois executivos após um evento corporativo, sem abraços ou apertos de mão calorosos. Apenas um breve aceno e cada um seguiu seu caminho. Enquanto dirigia para casa naquela noite, pensei sobre nossa breve conversa, sobre o pedido dele, sobre como contaria aquilo à minha mãe, se é que contaria. 2 semanas se passaram antes que encontrasse o momento certo para tocar no assunto com ela. Estávamos jantando em sua casa, como fazíamos regularmente. Ela havia preparado meu prato favorito, como sempre fazia quando queria me mimar um pouco. Após a sobremesa, enquanto tomávamos café na varanda, finalmente criei coragem. Mãe, preciso lhe contar algo. Comecei, hesitante. Encontrei Eduardo novamente, na reunião de acionistas. Ela ergueu os olhos surpresa. E como foi? Perguntou, uma serenidade surpreendente em sua voz. Contei sobre o projeto, sobre o sucesso dele na empresa, sobre nosso breve diálogo no final da noite. Quando cheguei ao pedido dele para vê-la, ela ficou em silêncio, olhando para a xícara de café em suas mãos. Por vários minutos não disse nada. Respeitei seu silêncio, dando-lhe o tempo que precisava. Você acha que devo vê-lo? Ela finalmente perguntou, erguendo os olhos para mim. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que me lembrou de como, apesar de toda a sua força, ela também carregava cicatrizes profundas. Não sei, mãe, respondi com honestidade. Parte de mim quer protegê-la de qualquer sofrimento que esse encontro possa causar. Outra parte acha que talvez isso possa trazer algum tipo de fechamento, de paz. Ela sorriu, aquele sorriso sábio que sempre me guiou. Você sabe. Por anos, imaginei esse momento. O que diria a ele? Como me sentiria? A raiva, o ressentimento, a mágoa. Tudo isso foi se transformando com o tempo, não em perdão, necessariamente, mas em aceitação. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. E também em gratidão? Perguntei surpreso. Pelo quê? Ela estendeu a mão, tocando meu rosto com carinho. Por você, filho. Se ele não tivesse sido um covarde, se tivesse ficado ao meu lado, assumido a responsabilidade, talvez você não tivesse se tornado o homem incrível que é hoje. Talvez eu não tivesse descoberto minha própria força. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem abrem caminho para as melhores partes de nossas vidas. Suas palavras me tocaram profundamente, mostrando mais uma vez a grandeza daquela mulher que tive a sorte de chamar de mãe. Então, você vai vê-lo? Perguntei. Ela respirou fundo, refletindo. Sim, decidiu finalmente. Vou vê-lo. Não pelo que ele é, mas pelo que fomos. E para mostrar a mim mesma que aquela menina assustada de 19 anos, com 3.000 sales na bolsa e um bebê no ventre, se transformou em uma mulher que não teme mais fantasmas do passado. Combinamos que o encontro aconteceria em um café no Jardim Europa, um território neutro para ambos. Eu estaria por perto em uma mesa separada, caso ela precisasse de apoio. Liguei para Eduardo no dia seguinte, informando-o da decisão de minha mãe. Ele ficou visivelmente emocionado ao telefone, sua voz embargada ao agradecer pela oportunidade. Não agradeça a mim, respondi. Foi decisão dela, e unicamente dela. No dia marcado, cheguei ao café meia hora antes, escolhendo uma mesa discreta de onde poderia observar o encontro sem interferir. Minha mãe chegou pouco depois, elegante e serena como sempre. Usava um vestido azul simples, mas de bom corte, cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem leve. Aos 57 anos, Clarice Mendes era uma mulher deslumbrante que carregava sua idade com graça e dignidade. Ela me viu, sorriu brevemente e escolheu uma mesa próxima à entrada.
Eduardo chegou pontualmente. Estava formalmente vestido, mas não excessivamente. Calça social, camisa de botão sem gravata, blazer leve. Trazia um pequeno buquê de flores, nada ostentoso, apenas algumas tulipas simples. Quando seus olhos encontraram os de minha mãe, ele parou por um instante como se estivesse vendo um fantasma. Ela manteve a compostura, indicando a cadeira à sua frente. De onde estava, não podia ouvir a conversa, apenas observar a linguagem corporal de ambos. Nos primeiros minutos, a interação parecia tensa, formal. Eduardo falava mais, gesticulando ocasionalmente, enquanto minha mãe ouvia expressão neutra, apenas assentindo ou balançando a cabeça. Em determinado momento, ele estendeu as mãos sobre a mesa, como que implorando por algo. Perdão, talvez. Ela não tocou nele, mantendo as mãos firmemente ao redor de sua xícara de café. Gradualmente, a postura de minha mãe foi se suavizando. Ela começou a falar mais e vi lágrimas nos olhos de Eduardo. Em um momento particularmente emocionante, ele abaixou a cabeça, claramente chorando, enquanto ela continuava falando, calma, mas firme. Finalmente, após quase uma hora, ela se levantou, indicando que o encontro havia terminado. Eduardo também se levantou, parecendo querer prolongar a conversa, mas respeitando sua decisão. Não houve abraço, apenas um breve aperto de mãos. Ela saiu primeiro, caminhando em minha direção. Vamos! Ela disse ao chegar à minha mesa, sua voz calma, controlada. Levantei-me, oferecendo meu braço, que ela aceitou. Eduardo nos viu, mas não se aproximou, apenas observando de longe enquanto saíamos do café. No carro, perguntei como havia sido. Necessário. Ela respondeu simplesmente. Depois de 38 anos, finalmente pude dizer tudo o que estava guardado dentro de mim, não para feri-lo ou vingar-me, mas para libertar-me. E como se sente agora? Perguntei, preocupado com seu bem-estar emocional. Ela sorriu, um sorriso tranquilo, sereno. Em paz, filho. Como se tivesse finalmente fechado um capítulo muito antigo da minha vida. Não o perdoei. Algumas coisas vão além do perdão, mas entendi. Entendi o jovem assustado que ele era, a família controladora que tinha, a pressão social que enfrentava. Não justifica o que fez, mas ajuda a compreender. Ele chorou, comentei, relembrando a cena. Sim, ela confirmou. Quando lhe mostrei a foto do seu primeiro aniversário, aquela em que você está com o bolo no rosto, lembra? Disse a ele que foi nesse dia que percebi que havíamos vencido, que estaríamos bem, só nós dois. Ela fez uma pausa, olhando pela janela. Também lhe disse que, apesar de tudo, nunca falei mal dele para você, que essa foi minha forma de não permitir que o abandono dele envenenasse seu coração. Chegamos à casa dela em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Antes de sair do carro, ela se virou para mim, segurando meu rosto entre suas mãos, como fazia quando eu era criança. Obrigada, ela disse, os olhos brilhando de emoção. Por ser meu filho, por ser o homem íntegro que é, por me dar a chance de ver esse ciclo se fechar. Na segunda-feira seguinte, Eduardo não apareceu no trabalho. Recebi um e-mail dele enviado no domingo à noite. Senhor Mendes, gostaria de solicitar uma semana de licença por motivos pessoais. Todos os projetos em andamento estão devidamente encaminhados e a equipe instruída. Agradeço sua compreensão. Eduardo Santos. Aprovei o pedido sem questionar, imaginando que o encontro com minha mãe havia sido emocionalmente desgastante para ele também. Quando retornou, uma semana depois, parecia diferente. Havia uma serenidade nele que não existia antes, como se também tivesse encontrado algum tipo de paz ou aceitação. Nosso contato continuou sendo estritamente profissional. Reuniões por videoconferência, e-mails formais, relatórios de desempenho. Mantínhamos a distância física e emocional que eu havia estabelecido desde o início. O projeto de expansão para o setor têxtil continuou avançando com sucesso. Em 18 meses, a Mendes Global havia adquirido 5 fábricas em dificuldades financeiras, modernizado suas instalações, recontratado funcionários demitidos e conquistado uma fatia significativa daquele mercado. A contribuição de Eduardo para esse sucesso era inegável e amplamente reconhecida na empresa. Ele havia sido formalmente promovido a diretor da divisão têxtil, com escritório próprio na sede em São Paulo e uma equipe de 30 pessoas sob seu comando. Foi nesse período que recebi uma ligação inesperada dele, em um domingo à noite. Ricardo, ele começou usando meu primeiro nome, algo que raramente fazia. Peço desculpas por incomodá-lo no fim de semana, mas preciso lhe contar algo importante. Sua voz estava estranha, embargada.
O que houve? Perguntei, alarmado com seu tom. Estou doente, ele respondeu simplesmente. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos me deram 6 meses, talvez um. A notícia me pegou completamente desprevenido. Sentei-me, tentando processar aquela informação. Meu Deus, eu sinto muito. Falei, sem saber exatamente o que dizer. Há alguma coisa que eu possa fazer? Especialistas, tratamentos experimentais? Já consultei os melhores médicos, ele respondeu. O diagnóstico é unânime, é tarde demais para a cirurgia, a quimioterapia só prolongaria um pouco o inevitável. Por que está me contando isso? Perguntei, ainda atordoado. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Porque você é meu filho, ele finalmente disse, a voz quase um sussurro. E porque, apesar de tudo o que fiz, apesar do passado que não pode ser mudado, gostaria de ter a chance de conhecê-lo melhor nos meses que me restam, não como chefe e subordinado, mas como pessoas. Apenas isso. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Parte de mim queria manter a distância que havia estabelecido, proteger-me de qualquer nova decepção, mas outra parte, uma parte que me surpreendeu com sua força, sentia uma compaixão inesperada por aquele homem que agora enfrentava sua própria mortalidade. Preciso pensar sobre isso, respondi finalmente. Não é uma decisão simples para mim, compreendo perfeitamente, ele disse sem insistir. Só peço que, qualquer que seja a sua decisão, ela venha do seu coração, não do seu ressentimento. E saiba que, independentemente do que escolher, continuarei trabalhando na empresa enquanto minhas condições permitirem, com a mesma dedicação e profissionalismo. Desligamos e fiquei horas acordado naquela noite pensando na ligação, na notícia devastadora, no pedido dele. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe e contei sobre a doença de Eduardo. Sua reação me surpreendeu. Vou visitá-lo. Ela decidiu imediatamente. Quando questionei o porquê, ela explicou. Não por ele, Ricardo. Por mim. Por você. Porque a vida é curta demais para carregar rancores. Não significa que esqueci ou perdoei tudo, mas significa que escolho não deixar que o passado continue ditando meu presente. Sua sabedoria, mais uma vez, iluminou meu caminho. No dia seguinte, liguei para Eduardo. Podemos nos encontrar. Falei sem rodeios. Não prometo nada além disso. Um encontro, uma conversa. Podemos começar por aí e ver onde isso nos leva. A gratidão em sua voz era palpável. Obrigado. Ele disse, a emoção mal contida. É mais do que mereço. Marcamos de nos encontrar em um restaurante tranquilo, próximo à minha casa, na quinta-feira à noite. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa discreta no fundo do salão. Parecia mais magro do que há apenas 2 semanas, quando o vira na empresa pela última vez. Seus olhos, entretanto, tinham um brilho diferente, não de febre ou doença, mas de algo que parecia ser esperança. Obrigado por vir, ele disse quando me sentei. Achei que não viria. Pedi um drink antes de responder. Eu também achei que não viria. Admiti, mas minha mãe me ensinou que às vezes precisamos enfrentar os fantasmas do passado para poder seguir em frente. Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Sua mãe sempre foi sábia e forte, mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Aquela noite foi estranha, desconfortável em muitos momentos, mas também surpreendentemente catártica. Falamos sobre o passado, sobre as escolhas que ele havia feito, sobre como minha vida e a de minha mãe tinham sido sem ele. Ele ouviu mais do que falou, aceitando cada palavra como uma penitência merecida. Falou sobre sua própria vida, o casamento infeliz com a filha do sócio do pai, os 2 filhos que cresceram mimados e distantes, a pressão constante para manter as aparências de uma família perfeita. Nunca fui realmente feliz, ele confessou em determinado momento. Sempre vivendo para atender expectativas alheias, sempre tentando ser o filho, o marido, o pai que os outros queriam que eu fosse, nunca sendo eu mesmo. E quando finalmente tive a chance de fazer a coisa certa, com sua mãe, com você, falhei miseravelmente. Foi a maior covardia da minha vida e nunca me perdoei por isso. Não houve grandes reconciliações dramáticas naquela noite, nem abraços emocionados ou lágrimas compartilhadas. Apenas 2 homens, ligados pelo sangue, mas separados por décadas de ausência, tentando encontrar algum tipo de conexão no tempo que restava. Quando nos despedimos, combinamos de nos ver novamente na semana seguinte. Sem pressão, ele garantiu. Um passo de cada vez. Nas semanas seguintes, encontramo-nos regularmente. Jantares, almoços, às vezes apenas um café.
Gradualmente, fomos construindo uma relação que não era exatamente de pai e filho, mas também não era mais apenas de chefe e subordinado. Era algo novo, indefinível, mas genuíno. Minha mãe também o visitava ocasionalmente, sempre mantendo uma distância emocional protetora, mas também demonstrando uma compaixão que só alguém com seu coração generoso seria capaz. À medida que sua saúde se deteriorava, Eduardo foi reduzindo sua carga de trabalho na empresa. Eu o mantinha envolvido nos projetos que ele havia iniciado, consultando-o sobre decisões importantes, valorizando sua experiência e conhecimento. Era uma forma de preservar sua dignidade, de mostrar que, apesar de tudo, ele tinha valor, tinha algo a contribuir. 5 meses após o diagnóstico, recebi uma ligação no meio da noite. Era o hospital, informando que Eduardo havia sido internado em estado grave. Corri para lá, encontrando-o em uma UTI, ligado a monitores e aparelhos. Sua aparência me chocou, tão magro, tão frágil, tão diferente do homem que havia entrado em meu escritório para uma entrevista 2 anos antes. Você veio, ele sussurrou quando me viu, um leve sorriso nos lábios ressecados. Claro que vim, respondi segurando sua mão esquelética, surpreendendo a mim mesmo com o gesto. Descanse, conserve suas forças. Ele balançou a cabeça levemente. Não há mais forças para conservar, Ricardo. Meu tempo está acabando, nós dois sabemos disso. Ele apertou minha mão com um pouco de força que lhe restava. Obrigado, disse, os olhos marejados, por esses últimos meses, por me dar a chance de conhecer o homem incrível que você se tornou, por me permitir, mesmo tardiamente, ser uma pequena parte da sua vida. Senti meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Obrigado por compartilhar suas histórias, sua experiência, seus conselhos. Respondi com sinceridade. Foram valiosos para mim, para a empresa. Ele sorriu novamente, desta vez com um brilho nos olhos. Tenho algo para você, falou, indicando a gaveta da mesa de cabeceira. Ali dentro. Abri a gaveta e encontrei um envelope. O que é isso? Perguntei, abrindo-o. Dentro havia um certificado de ações, representando 5% das ações da Têxtil Santos. As únicas ações que consegui manter quando a empresa entrou em recuperação judicial, ele explicou. Não valem muito agora, mas um dia, se você decidir reerguer a empresa, poderão ser o início de algo significativo. Olhei para aquele pedaço de papel, emocionado não pelo valor material que representava, mas pelo gesto simbólico. Era como se ele estivesse me entregando uma parte de sua história, de seu legado, reconhecendo-me finalmente como seu filho, como seu herdeiro. Não sei o que dizer, admiti. Ele sorriu compreensivo. Não precisa dizer nada, apenas aceite se quiser. É seu por direito, sempre foi. Naquela noite, fiquei ao lado dele até o amanhecer. Conversamos pouco. Ele estava fraco demais para longos diálogos, mas havia uma paz naquele silêncio compartilhado, uma aceitação mútua do passado e do presente. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela do hospital, ele adormeceu, sua respiração cada vez mais superficial. Chamei a enfermeira, que chamou o médico, e fui gentilmente convidado a aguardar fora do quarto. Eduardo Santos faleceu na manhã seguinte, enquanto eu e minha mãe estávamos em casa, preparando-nos para visitá-lo. O hospital ligou, informando que ele havia partido em paz durante o sono. Cuidamos de todos os arranjos funerários, garantindo uma cerimônia digna e discreta. Seus outros filhos compareceram, distantes e formais, claramente surpresos com minha presença e a de minha mãe. Não fizeram perguntas, nem ofereceram qualquer aproximação. O abismo que o separava deles em vida parecia persistir mesmo após sua morte. 2 semanas depois, fui chamado ao escritório do advogado de Eduardo. Para minha surpresa, além do certificado de ações que ele já havia me entregado pessoalmente, deixou-me uma carta. O advogado me entregou um envelope lacrado e se retirou, dando-me privacidade para lê-la. Com mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Querido Ricardo, se está lendo esta carta, significa que já não estou mais aqui. Há tantas coisas que gostaria de ter lhe dito pessoalmente, tantos momentos que gostaria de ter compartilhado, tantos anos perdidos que nunca poderão ser recuperados. Mas os poucos meses que me concedeu ao final da minha vida foram um presente inestimável, uma chance de redenção que eu não merecia, mas pela qual serei eternamente grato.
Você se tornou um homem extraordinário, Ricardo. Forte, íntegro, compassivo, bem-sucedido. E tudo isso sem minha ajuda, sem minha presença, sem meu apoio. Isso só ressalta a incrível mulher que é sua mãe. Ela merece todo o crédito pelo ser humano exemplar que você se tornou. Nunca deixe de valorizar e honrar tudo o que ela fez por você, todos os sacrifícios que fez, todo o amor que lhe deu. Gostaria de poder voltar no tempo, de poder fazer escolhas diferentes, mas a vida não nos oferece essa possibilidade. Só podemos seguir em frente, tentando corrigir nossos erros, aprender com nossos fracassos, transformar nossas quedas em lições para o futuro. Foi o que tentei fazer nesses últimos meses. Não apagar o passado, mas construir algo novo a partir dele. O cargo que você me ofereceu na sua empresa foi mais do que uma oportunidade profissional. Foi uma chance de redenção, de mostrar a você e a mim mesmo que eu ainda tinha algo a contribuir, algo a oferecer. Espero ter conseguido, de alguma forma, retribuir a confiança que depositou em mim, mesmo relutantemente. A vida é feita de escolhas, Ricardo. Algumas boas, algumas ruins, algumas que nos definem para sempre. A pior escolha da minha vida foi abandonar você e sua mãe. A melhor foi aceitar a oferta de trabalho que me trouxe de volta para a sua vida, mesmo que por pouco tempo. Uma não cancela a outra, não apaga a dor, mas talvez ajude a mostrar que as pessoas podem mudar, podem evoluir, podem tentar corrigir seus erros, mesmo que tardiamente. Não peço que me chame de pai, não mereço esse título, não peço que guarde boas memórias de mim, não criamos memórias suficientes para isso. Peço apenas que, quando pensar em mim, lembre-se de que, no final, tentei fazer a coisa certa. Tentei ser uma pessoa melhor, tentei merecer, mesmo que minimamente, o privilégio de conhecê-lo. Viva sua vida plenamente, Ricardo. Construa uma família, se assim desejar. Seja para seus filhos o pai que eu nunca fui para você. Continue a construir seu império, mas nunca se esqueça do que realmente importa: o amor, a integridade, as pessoas que estão ao seu lado nos momentos difíceis. Com gratidão eterna pelos últimos meses, Eduardo. Quando terminei de ler, as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Era uma carta simples, sem grandes eloquências ou declarações dramáticas, mas profundamente honesta. Guardei-a cuidadosamente e saí do escritório do advogado, sentindo-me estranhamente leve, como se um peso que carregava há 38 anos tivesse finalmente sido aliviado. Hoje, 3 anos após a morte de Eduardo, a Mendes Global continua crescendo e prosperando. A divisão têxtil que ele ajudou a criar tornou-se uma das mais lucrativas do grupo. As ações da Têxtil Santos que ele me deixou multiplicaram seu valor quando decidi adquirir o controle da empresa e integrá-la ao nosso conglomerado, preservando seu nome e legado centenário. Minha mãe, agora com 60 anos, finalmente reduziu seu ritmo de trabalho, embora continue supervisionando sua rede de salões. Viajamos juntos com frequência, aproveitando a vida que construímos, celebrando cada conquista, cada momento de felicidade. A sombra do abandono já não pesa sobre nós como antes. Aprendemos que o passado não precisa definir nosso presente ou nosso futuro. Quanto a mim, encontrei finalmente o amor. Minha esposa, Ana, é médica e nos conhecemos durante uma ação social da empresa em um hospital público. Temos um filho de 1 ano, Miguel. Quando olho para ele, para seu rostinho inocente, para seus olhos curiosos descobrindo o mundo, faço silenciosamente a promessa que encontrei na carta de Eduardo: ser o pai que ele nunca foi, estar presente em cada momento, apoiar cada passo, amar incondicionalmente. A vida tem caminhos misteriosos e às vezes o destino nos surpreende das formas mais inesperadas. O homem que um dia me rejeitou acabou me ensinando em seus últimos meses de vida lições valiosas sobre redenção, sobre segundas chances, sobre a importância de não deixar que o ressentimento envenene nossa alma. Não o perdoei completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente, mas encontrei uma forma de paz, de aceitação que me permite seguir em frente sem o peso do passado. O cargo que ofereci a ele naquele dia, quando suas pernas bambearam ao ver meu nome na porta, não era o de gerente de vendas ou diretor da divisão têxtil. Era o cargo mais difícil e desafiador de todos, o de ser, mesmo que tardiamente, parte da minha história. Um papel que ele desempenhou com dignidade e gratidão nos poucos meses que lhe restaram. Se essa história tocou seu coração, comente de onde você está assistindo e se inscreve no canal para histórias de superação, onde a justiça sempre vence. Deixe seu like se você acredita que o tempo cobra tudo.